o S1, avançou A, recuou A, avançou B e recuou B. Então, novamente, se eu apertar S1, olha o que vai acontecer. Ligou K1, ligou K2, ligou K3, ligou K4, K5 faz o reset. Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Vicente novamente, e hoje eu vou trazer uma aula um pouco diferente, que é sobre eletropneumática, ok? Nosso objetivo com essa aula é falar sobre a cadeia estacionária e falar sobre um pouquinho da parte pneumática e eletropneumática. Usando aqui o CAD Simo, eu estou usando a versão 4, vou deixar o link para vocês fazerem o download aqui na descrição, e vou colocar aqui a primeira opção aqui que aparece aqui, que é os pneumatics e atuadores. Ele vai abrir essa opção. Vou clicar aqui no cilindro de dupla ação. Eu vou colocar aqui, ó, dois conjuntos, onde ele vai demonstrar para mim, vai instalar para mim aqui no meu diagrama, dois conjuntos de funcionamento idênticos, sendo que eu tenho um atuador de dupla ação nos dois. Tem aqui a válvula estranguladora de fluxo. Eu consigo reduzir o fluxo de entrada ou de saída, se for o caso. E aqui ele já demonstra para mim a válvula VCD, que é a válvula de controle direcional. É essa válvula mecânica que vai fazer aqui a atuação do sistema. Então aqui ele apresenta ela com duas solenoides, ou seja, eu tenho o A+, e tenho o A-, que faz o avanço do cilindro e faz o recuo do cilindro. Então, esse símbolo que tem aqui é o símbolo de pressão. Se a gente for seguir, ele manda pressão para que o meu cilindro esteja recuado, ok? Então, a parte pneumática é uma parte mecânica. Quando eletricamente eu acionar o A+, ele vai movimentar esse êmbolo aqui, né, dentro da válvula, e vai fazer com que o meu cilindro mude a posição, fazendo com que a pressão vá para essa câmara que faça o cilindro avançar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é configurar os meus atuadores, ok? Então, eu vou configurar para que esse atuador seja o atuador A e esse aqui o atuador B. Eu vou configurar também para que essa válvula ela seja apenas com retorno por mola, porque fica mais simples de fazer o nosso comando elétrico, sendo que ela é retorno por mola. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a letra A, vou deixar a velocidade em 50%, vou aqui a eletroválvula, vou considerar 5/2 monostável, sendo que o nome dela vai ser A, apenas. Aqui os sensores eu vou chamar de sensor A+, e sensor A-. Então o que está retraído vai ser o A-, e o que está avançado vai ser o A+. Perfeito? Então, ó, SA+, e SA-. Esses sensores serão os que estarão ligados, né? O SA- quando estiver retraído e o SA+ será acionado quando estiver avançado. O segundo eu vou chamar de B. Também vou trocar para 5 duas vias monostável, B. E aqui eu vou chamar agora de SB-, e aqui SB+. Perfeito. Então aqui eu já configurei toda a minha válvula, né? Ó. Então agora tem apenas um atuador, retorno dela por mola. Então para o cilindro avançar eu preciso ligar a minha solenoide B ou a solenoide A para os cilindros avançarem. Quando ele avançar, ele atinge o sistema, aciona automaticamente o sensor e aí ele ativa esse sensor ou retrai. Perfeito. Então agora nós vamos trabalhar no comando elétrico. O comando elétrico que eu quero fazer é um comando elétrico que tenha uma sequência fixa, né? Então a sequência que eu estou querendo atingir com esse exercício é a sequência A+, A-, B+, B-.
Então essa sequência aqui vai ser a sequência que eu quero trabalhar no meu sistema, né? Vou até aumentar aqui. E aí eu tenho que seguir ela, ou seja, quando eu tiver o sensor A+, né, ele vai avançar, vai recuar, depois ele adiciona o B e recua o B. Então esse vai ser o sistema que eu vou seguir. Se a gente for pensar em quais sensores que eu vou usar para que isso aconteça, eu tenho que seguir o raciocínio. Então tudo vai começar no sensor S1. Ele vai ser o sensor responsável por fazer o A+. Quando o A+ acontecer, esse cilindro aqui vai avançar e vai ativar esse sensor SA+. O sensor SA+, vai ser o responsável por fazer o retorno do cilindro A. Quando o retorno do cilindro A acontecer, o sensor SA- vai ativar. Ele vai ser o responsável por fazer o avanço do cilindro B. Quando ele fizer o avanço do cilindro B, teremos o sensor SB+, que vai ser o responsável pelo acionamento do recuo do cilindro B. Quando o cilindro B recuar totalmente, o sensor SB- é o que vai resetar o nosso sistema. Ou seja, aperta o botão S1, ele avança, recua, avança o B e recua o cilindro B. E aí ele faz essa sequência aqui, certo? Então, se nós formos fazer aqui uma relação, né, entre cada sensor, o sensor 1 faz o cilindro A, o SA+, A-, o SA- faz o B+, o SB+, faz o B-. E para que serve então o SB-? O SB- vai servir para fazer o reset do sistema, ok? Então, para que a gente execute o comando, é importante que a gente tenha em mente quantos contatores nós vamos usar. A quantidade de contatores vai ser sempre essa quantidade de movimentos que eu vou ter mais um. Ou seja, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 movimentos, a quantidade de contatores que eu vou usar é essa quantidade mais 1. Então eu vou utilizar mais 1 por conta do reset. Bacana? E aí vamos à estrutura agora do nosso sistema. Eu vou pegar aqui uma sequência do botão. Aqui eu já vou colocar os contatos aberto. E vou colocar aqui também um contato fechado. Essa primeira linha que eu vou executar é a única linha que vai ter um contato fechado. Vou colocar aqui no sistema também o positivo e vou colocar o negativo logo abaixo. Então esse negativo vai ser o meu 0 volts e o positivo vai ser o meu 24 volts. Perfeito. Então aqui o meu sistema ele vai sempre começar com o seguinte. Eu sempre vou ter um selo do contator e sempre vou ter um contato habilita. Vamos colocar aqui também já a saída do contator. E aí vamos montar. A minha estrutura ela vai seguir o seguinte raciocínio. Pegar a fiação aqui. O positivo aqui. Eu posso colocar aqui essa linha um pouco mais para frente, que eu vou usar vários positivos sendo jampeados para cá. Então daqui para cá também vai ter um positivo. Daqui para cá. E aqui vai ser o nosso selo. E daqui para cá, nosso 0 volts. Perfeito? Essa estrutura já está praticamente pronta. Aqui eu vou colocar o nome de K1. E vou seguir esses números subsequentemente. Como eu falei para vocês, quantos contatores nós vamos usar? 1, 2, 3, 4, 5, que vai ser o reset. Então eu já poderia até copiar e colar esses 5. Mas o que eu quero fazer? Eu quero montar um por um para acompanhar vocês. Então aqui vai ser o contato do último contator, que seria o K5.
Eu vou usar o K1, K2, K3, K4 e o K5. Então, ele vai ser o último contato. Então, ele vai ser o meu contato normal fechado aqui. Ele que vai fazer o reset do K1. O selo sempre vai ser o selo do próprio K1. E aqui vai ser o primeiro sensor, que seria o botão S1. Perfeito? Agora, essa estrutura, eu vou copiar. Vou selecionar ela toda. E vou colar aqui na lateral. O que vai mudar? Vai mudar o seguinte. Esse contato fechado, ele vai ser aberto. E esse contato aqui, ele já não vai ser um contato de um botão pulsador. Ele já vai ser um contato do meu fim de curso. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Esse contato, fim de curso. E ele vai ser, seguindo o nosso raciocínio aqui, o sensor SA+. Sensor SA+, aqui vai ser sempre o contator anterior. Então, se é na segunda linha, o contato anterior vai ser de K1. E aqui o contato de selo vai ser de K2. Vou colocar um negativo aqui. E renomear aqui para K2. Perfeito. Então, agora aqui a gente já tem K1 e K2. Os próximos serão simplesmente cópia desse cara aqui. Porém, obviamente, mudando a nomenclatura. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ele vai ser o SA-, que é a relação do estudo de sequências que nós fizemos. Aqui já vai ser do anterior. Então, o anterior é o K2, o selo é do K3 e o contator é do K3 também. Então, perfeito. Fizemos já a próxima sequência. Para não ficar muito apertado, eu vou movimentar aqui um pouquinho mais para baixo. Perfeito. Aí aqui a gente já consegue trabalhar de uma forma mais organizada. Então agora vou copiar novamente. Vou colar. Aqui o sensor que eu estou buscando é o SB+. Então agora vai ser o SB+. O contato que nós temos aqui vai ser do contato anterior. Então seria do K3. E o contator que eu estou ativando é o K4. E o selo também eu preciso alterar para K4. Vamos fazer aqui a interligação da fiação. Ela vai ainda um pouquinho mais para frente aqui. A fiação do negativo também. E agora a gente vai fazer a última cópia. A última cópia, ela não necessita do selo. Porque como se trata do contato que vai fazer o reset do sistema, né, que vai ser o SB-, que vai ser o responsável pelo reset, ele não precisa do selo. Porque a proposta de uma cadeia estacionária é que ele venha ligando o primeiro contator. O primeiro contator habilita a função seguinte, que espera o sensor ativar, e ativa o segundo contator, que habilita a próxima, espera o próximo sensor acontecer, liga e permanece ligado, habilita a próxima e assim sucessivamente. Chegando no último, a função do último contator é fazer o desarme do primeiro contator. Ou seja, esse contator K5 ele vai ser o responsável por desligar apenas o contator K1. Então, dessa maneira, os meus contatos irão realizar a função conforme o meu sistema de atuação. Agora vamos colocar aqui as duas válvulas solenoide. Percebam que ela já tem um desenho diferente do que a válvula, do que simplesmente o contator. Aqui nós precisamos dar um nome A e nome B. O nome que vem aqui é o nome dessa solenoide de cada um dos dispositivos, que elas serão as referências. Agora o seguinte, quem é o contator, né, que vai fazer o A+?
é o contator K1, porque é ele que é acionado pelo S1. Então aqui eu vou colocar um contato, normalmente aberto. Em série, eu vou colocar um contato normalmente fechado. Por quê? Porque esses contatos, a relação entre esses contatos vai formar o acionamento deles. Então aqui eu vou puxar dos 24 volts, vou interligar. E aí a gente já tem que dois contatos de contatores serão que liga e desliga a bobina A. Então eu vou ligar ela no primeiro movimento e vou desligar no segundo. Então K1 e K2 são os responsáveis pelo primeiro movimento e pelo segundo. Então K1 e K2. Essa é a função do primeiro movimento. Aqui eu posso simplesmente copiar e colar. Selecionar todos aqui. Movimentar isso para cá. Posso simplesmente copiar e colar essas linhas. E aí elas farão o movimento, né? Só que agora é a mesma estratégia, só que agora considerando o cilindro B. Então aqui o cilindro B, ele vai ativar onde? Ele vai ativar no terceiro e desativar no quarto movimento. Então vai ser K3 e aqui vai ser K4. Perfeito? Agora vamos ver se funciona, né? Então aqui eu vou apertar o play no meu sistema, apertar esse 1. Ligou K1, ligou a bobina A, certo? A bobina A, ela ativou aqui no meu sistema. Não ativou no meu sistema, né? Por que ela não ativou? Vamos ver. Beleza. Agora aqui o seguinte, para que funcione, o CAD-Simo ele não consegue simular com a letra A aqui direto. Então aqui eu vou colocar CA, e aqui nesse dispositivo aqui, eu vou colocar CB, para que eu consiga simular, né? CB no nome, e aqui CB nessa posição. Aqui eu vou trocar para CA também, e aqui também, então vai ser CA e CB as minhas válvulas. Isso para que o meu CAD-Simo aqui eu consiga simular. Aqui outras coisas que eu vou ter que alterar também é a posição dos meus sensores. Eu vou ter que usar eles como fim de curso. Então eu vou copiar e colar aqui, vou desabilitar e vou habilitar nessa parte inferior. Então agora ele troca a minha simbologia para fim de curso. A mesma coisa aqui no cilindro B. Vou substituir o recuo e o avanço, vou habilitar eles ao invés do sensor. Então aí eu consigo trocar o meu sistema para que ele funcione. Então vamos lá. Apertando aqui o cilindro, apertei o S1, avançou A, recuou A, avançou B e recuou B. Então novamente, se eu apertar S1, olha o que vai acontecer. Ligou K1, ligou K2, ligou K3, ligou K4, K5 faz o reset. Então, qual que é a função da cadeia estacionária? A cadeia estacionária ela serve justamente para que o meu sistema ele obedeça, né, ligando todos os contatores, e o intertravamento entre esses contatores ao final faz o acionamento do meu cilindro. Né? Então aqui deixando travado o botão S1, ele vai continuamente fazer esse movimento. Então isso é uma das formas de se criar um comando elétrico para obedecer uma sequência específica, ok? Se eu precisasse fazer uma troca dessa sequência, eu preciso estudar qual que vai ser a sequência de sensores que vão atuar no meu sistema, para que aí eu possa obedecer uma sequência específica. Então, por exemplo, se ao invés de fazer A mais, A menos, B mais, B menos, eu quisesse fazer A mais, B mais, A menos, B menos. O que eu deveria trocar na minha sequência aqui? Tudo vai começar com S1 ligando A mais. A mais vai ligar o SA mais. SA mais vai ligar o B mais. Então B mais
ele vai ser ativado e vai ligar o SB+. Então esse sensor ele muda de posição com esse. SB+ vai fazer o A-, ligando o SA-. E o SA- então passa a ser responsável por fazer o B-. O B- vai recuar e o SB- vai fazer o reset. E aí nesse reset, o SB- vai resetar todos os contadores. O que eu preciso alterar aqui? Eu preciso alterar apenas a nomenclatura dos sensores. Então S1, depois SA+, agora vou trocar para SB+, o próximo vai ser o SA-, e o último vai continuar sendo o SB-. Aqui, na sequência dos intertravamentos, eu também vou precisar alterar, porque o A+ agora acontece no primeiro e desliga na terceira posição. Então vai ser K1 e K3. O B+ vai acontecer na segunda posição e desligar na quarta. Então vai ser K2 e K4. Vamos testar? Play novamente. A+, B+, B-, A-, B-. Então novamente. Aperta S1, liga o A+, B+, A-, B-. Legal? Então esse daí é o funcionamento do nosso sistema. Eu espero que tenha sido claro. Tentei fazer o vídeo o mais rápido possível, né? Como sugestão, espero que vocês tentem refazer esse circuito seguindo o passo a passo que eu demonstrei. Testem e deixem nos comentários aí se vocês conseguiram ou não executar esses testes, ok? Se teve alguma dúvida, ficou alguma coisa em falso, né? Deixa nos comentários, que aí eu mando para vocês, respondo para vocês por aí. E sucesso para vocês, até mais.